Salve, salve aí, família vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias do Vascão hoje. Vamos falar aí as últimas notícias do nosso time, né? Nosso tão amado clube. Alexandre Campelo fala aí sobre uma possível reeleição e a folha salarial para o próximo ano. Em 2021, segundo o Campelo, o Vasco vai poder investir pesado aí para contratar jogadores. Vamos falar também aí da situação de jogadores que estão sendo sondados pelo Vasco e jogadores que podem vir vestir a camisa do Vasco. Vamos esclarecer aqui nomes de 2 jogadores e aqueles que estão mais perto aí de talvez vir vestir a nossa camisa. Também vamos falar aí da volta de jogadores importantes à equipe para o jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa no domingo aí pelo Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, só clicar embaixo no inscreva-se, é de graça, meus amigos. Se inscreve aí, também compartilha com seus amigos nas redes sociais, traz mais vascaínos pro nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Dá essa força aí, falta muito pouquinho pra gente chegar a 110 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar aí no domingo o Atlético Mineiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco está vivendo uma péssima fase desde a eliminação na Copa no Brasil, até antes, né? Que perdeu pro Coritiba, aquela derrota humilhante, que na minha opinião foi humilhante. O Coritiba tomou 4-0 do Fluminense e o Vasco conseguiu a proeza de perder para esse time, cara. E vai pegar uma baita pedreira aí já no domingo, nada mais, nada menos que o líder do campeonato, embalado aí, ganhando de todo mundo. O Keno, atacante do Atlético Mineiro, fazendo 3 gols a cada partida. Muito complicada a situação do Vasco para essa partida, mas para tentar aí resolver um pouquinho os problemas do Ramon Menezes, o Vasco pode contar aí com retornos muito importantes na equipe. O zagueiro Ricardo Graça, que estava contundido, pode retornar à equipe. O Andrei também pode voltar ao Vasco. E o Martim Benítez, que foi poupado no último jogo do Vasco contra o Red Bull Bragantino, pode retornar aí ao meio campo do nosso time. Eu, no primeiro momento, fiquei muito indignado quando vi que o Martim Benítez havia sido poupado para aquela partida, já que o Vasco vinha de uma eliminação, precisava vencer em São Januário, e o Martim Benítez era essencial no meio campo do Vasco para ajudar a equipe a sair vitoriosa naquele domingo. Mas saiu informações que se o jogador tivesse entrado em campo, o músculo dele poderia estourar e ele teria uma lesão muito grave e ficaria aí talvez até muitos meses parado sem vestir a camisa do Vasco. Aí é melhor o cara ser poupado uma partida do que ficar fora muito tempo, né, pessoal? Já que o jogador tem um contrato vencendo em dezembro, dependendo da lesão, talvez ele nem jogaria mais com a camisa do Vasco. Foi interessante sim a comissão técnica do Vasco poupar o Martim Benítez, e é importante ele estar presente nessa partida se tiver tudo bem, não tiver problema aí para ele ter contusão ou algo do tipo. E a gente torce para que o Vasco faça um jogo melhor, quem sabe, né? Historicamente o Vasco consegue ir bem contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais e venceu o ano passado, né, cara? Um time muito mais limitado do que esse. O Vasco conseguiu vencer o Atlético Mineiro. Aquele jogo ali deu uma vida muito grande ao Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado. E com certeza esse ano a gente espera o mesmo, né? Apesar do Atlético Mineiro estar com um elenco infinitamente melhor do que foi do ano passado, com o Sampaoli, um baita treinador, jogadores de alta qualidade, vai impor muitas dificuldades ao Vasco, mas nada é impossível. A gente torce pelo menos para que o Vasco traga pelo menos um pontinho aí para São Januário, e deixe nos comentários o que você espera para essa partida aí contra o Atlético Mineiro, um jogo duríssimo. Se o Vasco conseguir encaixar bem as peças, conseguir jogar como vinha jogando antigamente, pode sim que belisque a vitória aí, porque o Atlético às vezes, em alguns jogos, ele oscila bastante dentro da própria partida, e o Vasco pode se aproveitar disso com um artilheiro, Germancano. E o Martim Benítez jogando, o Germancano parece que fica um pouco mais entusiasmado, porque sabe da qualidade do seu companheiro para passar as bolas para ele tentar fazer os gols. A gente espera que o Vasco vença aí, na minha opinião. Se o Vasco conseguir jogar bem, vence por 1-0 aí, muito suado, um jogo bem difícil. Se não conseguir a vitória, o empate já está de bom tamanho. Bom, pessoal, Alexandre Campelo falou sobre uma possível reeleição para o próximo ano aí como presidente do Vasco. Ele que atualmente está impedido de se candidatar à presidência do Vasco. E ele está confiante que vai conseguir resolver esse problema aí na justiça. E falou que a folha salarial do Vasco para o ano que vem já pode aumentar bastante, consideravelmente, e ele poderá fazer uma gestão melhor do que vem sendo feita, né? O Alexandre Campelo parece que está muito otimista, já que ele disse que a gestão dele é uma gestão boa, uma gestão transparente, está lutando pelo bem do Vasco
e com certeza o torcedor vascaíno quer ver essa gestão novamente. Eu discordo totalmente do Campelo, eu quero ver ele bem longe do Vasco. O que ele fez e como presidente do Vasco foi o mínimo que todos deveriam ter feito, né? Conseguido um CT pro Vasco treinar e conseguido aí tentar equilibrar algumas dívidas. Mas a gestão do Campelo não conquistou absolutamente nada. Conquistou uma eliminação muito precoce na Copa Libertadores de 2018, assim que ele assumiu, ele não contratou ninguém para o Vasco, não trouxe projeto nenhum para o Vasco naquele momento. O Vasco foi eliminado na Copa Libertadores daquele ano, foi eliminado da Copa Sul-Americana porque ficou em terceiro na Copa Libertadores, se classificou para a Sul-Americana e na Copa Sul-Americana o Vasco foi péssimo e já foi eliminado logo de cara pela LDU, sequer conseguiu avançar de fase. No Campeonato Brasileiro lutou para não ser rebaixado, se escapou com um empate suado frente ao Ceará na última rodada de 2018. Em 2019 conseguiu uma vaguinha na Sul-Americana e agora em 2020 tá aí tentando fazer algo a mais no Campeonato Brasileiro. Sem falar que não conquistou título nenhum, né, pessoal? O Vasco conquistou uma Taça Rio, se eu não me engano, no ano passado, mas fora isso, mais nada, cara. O Vasco não conquistou absolutamente mais nada com a gestão do Alexandre Campelo. Eu tenho a certeza absoluta que o Alexandre Campelo, mesmo se candidatando a presidente do Vasco, ele não será reeleito. A disputa, na minha opinião, está entre Júlio Brandt e Levinciano. Deixe aí nos comentários o que você acha aí dessas eleições do Vasco. Eu não gosto muito de falar de eleições aqui, de falar de política no nosso canal, porque eu sou Vasco só no futebol, cara. Pra mim, política, pra mim, ó, é tudo igual e eu só penso no bem do Vasco e não tô nem aí pra candidato, não apoio candidato A, B, C ou D, eu apoio o Vasco da Gama. Deixe aí nos comentários o que você acha aí desse planejamento do Campelo pro próximo ano, né? Contando aí que pode ser reeleito e trazer aí mais reforço, aumentar a folha salarial do Vasco. Bom, e por falar em reforço, vamos falar aí do Vasco hoje, né, de 2020, né, que pode contratar jogadores aí para o restante da temporada, para a disputa do Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, né, as competições que restaram aí para o Vasco disputar. O Vasco está sondando aí vários reforços, né, vários jogadores estão sendo especulados no Vasco. Vamos falar aqui de dois jogadores que não vão vir para o Vasco, cara. Esses jogadores aqui estão bem longe de ser atletas do Vasco. Apesar de o Vasco ter um interesse em um deles, o outro tem um salário altíssimo. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco estaria monitorando a situação do meio-campo Juliano, que rescindiu o seu contrato com o clube lá do Catar, da Arábia Saudita, lá do Oriente Médio. Ele está livre no mercado e pode vir para o futebol brasileiro. Só que o problema é que o Vasco vai ter uma baita concorrência. Palmeiras, que é o cara, Atlético Mineiro, que é o cara, Corinthians, que é o cara. Muitos times estão interessados aí no Juliano. E o jornalista Lucas Pedrosa disse que o jogador se enquadra no perfil que o Vasco está procurando hoje. O jogador não pertence a nenhum clube, está livre no mercado. O Vasco iria somente acertar as bases salariais com o atleta. Só que o problema é que esses outros times têm mais grana do que o Vasco, né? Apesar de eu achar que o Corinthians não deve vir tão forte assim na disputa, já que contratou o Casares e o Otero, pode ser que a disputa do Vasco, caso o Vasco intensifique aí realmente esse interesse pelo Juliano, vai ser realmente com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro. São os dois clubes aí de maior poder aquisitivo, maior poder financeiro, que pode complicar a vida do Vasco caso o Vasco queira realmente contratar o Juliano. E se ele vir pro Vasco, cara, será titular absoluto, um baita jogador. Jogador aí que foi convocado várias vezes pela seleção brasileira, é aquele mesmo que jogou no Grêmio, jogou no Internacional, jogou muitos anos no futebol europeu, Fenerbahçe, Zenit, e estava jogando lá no futebol do Oriente Médio. E com certeza, na minha opinião, seria um baita reforço, mas o problema hoje seria essa alta concorrência que o jogador tem aqui no Brasil. O outro jogador, o próprio Campelo, falou sobre o interesse desse atleta, né, que é o Alex Teixeira. A gente sempre tá falando aqui do jogador que ele poderia voltar pro Vasco, mas pode continuar lá na China, ou pode seguir caminho para a Arábia ou qualquer outro lugar, menos o Vasco, né? A gente sempre fala disso aqui, que o jogador ama o Vasco, mas não volta. O Alexandre Campelo falou que é impossível o Alex Teixeira voltar para o Vasco, já que o salário do jogador equivale à folha salarial inteirinha dos jogadores do Vasco e é bem complicado esse jogador vir vestir a nossa camisa. Então, pessoal, esquece esse assunto aí de Alex Teixeira, porque ele não vai voltar para o Vasco. Hoje o Juliano estaria talvez um pouco mais próximo de fechar com o Vasco do que totalmente aí o Alex Teixeira está fora da realidade financeira do Vasco, e eu acredito que qualquer time aqui do Brasil. E sem falar também que o Vasco está tentando aí negociar com outros jogadores, né? Muitos jogadores estão sendo especulados, entre eles aí o equatoriano Valência. O próprio agente do jogador já disse que
tem o interesse de negociar ele com o Vasco. O próprio jogador queria ouvir aí que o Vasco teria a dizer para ele uma proposta, talvez do nosso clube, e a gente espera aí o avanço dessas negociações, e assim que fechar contrato a gente vai trazer aqui no nosso canal. Deixa aí nos comentários se você gostaria de ver algum desses jogadores no Vasco. Esquece o Alex Teixeira, porque ele está totalmente fora da realidade do Vasco. Pode ser que talvez com a próxima gestão que entrar no clube, trazer um investidor aí, pode ser que o Alex Teixeira pinte no Vasco, mas agora com o Alexandre Campelo está totalmente impossível desse jogador retornar à Colina. Outro jogador que a torcida gostaria muito de ver novamente no Vasco é o Rossi, né? O Rossi, que jogador que está lá no Bahia, fez uma boa campanha com a camisa do Vasco no ano passado. Como eu disse, ele não tem uma grande técnica, mas tem uma baita raça, joga com amor a camisa e, na minha opinião, seria um baita reforço, já que o Vasco está precisando urgente de um ponta direita e o Rossi se encaixa perfeitamente nessa posição e seria, na minha opinião, um baita reforço caso ele viesse para o Vasco. O problema maior é que o jogador pertence ao Bahia e eu não acredito que o Bahia vai liberar assim tão fácil o atleta. Talvez o Vasco dando uma forçadinha, oferecendo algum outro jogador para o Bahia, talvez eles aceitem aí a liberação do Rossi por empréstimo. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixem aí nos comentários o que você acha desses possíveis reforços do Vasco. Também falei do Alexandre Campelo, confiante que pode ser reeleito, e a volta de jogadores importantes para a partida contra o Atlético Mineiro no domingo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal para fortalecer demais. É isso aí, Vascão!